De plataformas gigantes a ônibus espaciais nas ruas. Aperte o cinto e descubra as maiores coisas já transportadas. Número 1. O gigante submerso Troll. Com seus impressionantes 472 metros de altura, a plataforma Troll-A, situada em pleno Mar do Norte, é uma torre marítima colossal. Essa estrutura é utilizada para extrair gás natural do campo de Troll e tem praticamente a mesma altura da Central Park Tower, o 15º prédio mais alto do mundo. Mas olhando de fora você nem imaginaria isso. Grande parte da Troll-A está submersa. Suas 4 pernas descem cerca de 300 metros até o fundo do oceano. Agora vem o mistério. Como um colosso desses chegou até lá? Ela foi construída em um estaleiro perto do vilarejo de Vats, na costa oeste da Noruega. Depois que as pernas foram finalizadas, os engenheiros as encheram com água, afundando-as quase completamente. Com as pernas prontas, a parte superior da plataforma foi rebocada até lá. Posicionada por cima, a água foi retirada das pernas, que então se elevaram, se encaixando sob a estrutura principal. Todo esse processo foi finalizado em maio de 1995, quando a Troll-A estava pronta para zarpar. A missão? Transportar uma estrutura de 1.200.000 toneladas até o campo de gás Troll, a mais de 190 quilômetros de distância. Para isso, 10 rebocadores se encarregaram da tarefa, com uma força combinada de 130.000 cavalos. Mas, devido ao tamanho colossal da carga, a velocidade não passou dos 3 km por hora. Foram 7 dias inteiros no mar até alcançar o destino. Lá, as pernas foram novamente preenchidas com água até tocarem o fundo do mar, a quase 300 metros de profundidade. Para fixá-las, enormes baldes de sucção criaram um selo a vácuo permanente no solo oceânico. Com as âncoras no lugar, a água foi mais uma vez retirada das pernas, finalizando essa operação monumental. Isso sim é o que a gente chama de transporte de longa distância. Número 2. A jornada terrestre do ônibus espacial Endeavour. Quando pensamos em ônibus espaciais, é comum imaginarmos foguetes cortando o céu em direção à órbita terrestre, deixando rastros de fogo e fumaça. Mas a verdade é que nem todas as jornadas dessas naves espetaculares são feitas no espaço. Algumas das mais curiosas e impressionantes ocorrem aqui mesmo, em solo firme, como foi o caso da última viagem do ônibus espacial Endeavour. Lançado pela primeira vez em 1992, o Endeavour teve uma carreira de destaque na exploração espacial, completando 25 missões até ser aposentado em 2011. Durante sua trajetória, visitou a Estação Espacial Internacional, participou de missões para consertar o telescópio espacial Hubble e ajudou a construir módulos orbitais. Mas sua missão final foi bem diferente. Percorrer pouco mais de 14 quilômetros pelas ruas de Los Angeles, indo do Aeroporto Internacional de Los Angeles, LAX, até o California Science Center, onde passaria a ser exibido ao público como peça histórica. Apesar da curta distância, a missão foi extremamente desafiadora. O Endeavour pesava 86 toneladas e tinha 37 metros de comprimento por 24 metros de largura. Tentar içá-lo por helicóptero estava fora de cogitação. Ele era pesado demais, e desmontá-lo estava completamente descartado, pois isso causaria danos permanentes à sua estrutura e ao revestimento térmico. A única solução viável era o transporte terrestre, e isso custou caro. O museu investiu cerca de 10 milhões de dólares apenas para levar a nave até seu novo lar. Além disso, encontrar uma rota viável para transportar um objeto tão longo e largo pelas ruas da cidade exigiu uma operação quase cirúrgica. Muitas ruas simplesmente não eram largas o suficiente. Postes e sinais de trânsito estavam no caminho, e para piorar havia árvores demais. No fim, foi necessário definir um trajeto de 19 quilômetros, cuidadosamente planejado para evitar o máximo de obstáculos possível. Para abrir passagem, 400 árvores foram cortadas temporariamente, com a promessa de que o dobro seria plantado após a operação. A jornada teve início na madrugada do dia 11 de outubro de 2012. Com o ônibus espacial montado sobre 4 carretas modulares autopropulsadas, conhecidas como SPMTS. Esses veículos têm controle computadorizado e múltiplos eixos, permitindo manobras extremamente precisas, fundamentais para guiar o Endeavour por curvas apertadas, rotatórias e cruzamentos urbanos. Durante 2 dias, o ônibus espacial avançou lentamente pelas ruas,
rodeado por uma multidão curiosa, com velocidade média inferior a 5 km por hora. Apesar de já ter voado a velocidades superiores a 27 mil km por hora no espaço, ali ele parecia um gigante sonolento passeando com calma por entre os prédios. E assim o Endeavour chegou ao California Science Center, não como uma nave espacial em missão, mas como um monumento sobre rodas, provando que nem todo voo é feito pelos céus. Número 3. A baleia cinzenta Jod-Jod, uma missão de resgate colossal. Às vezes, não são só objetos e construções gigantes que precisam ser transportados. Seres vivos também entram na lista dos maiores desafios logísticos da humanidade. Um dos casos mais tocantes e memoráveis aconteceu em 1997, quando uma pequena baleia cinzenta foi encontrada encalhada na costa sul da Califórnia, nos Estados Unidos. A fêmea, recém-nascida, tinha apenas uma semana de vida e estava gravemente debilitada. Batizada carinhosamente de Georgie, a baleia media cerca de 14 metros de comprimento e pesava 750 quilos. Por sorte, equipes de resgate chegaram rapidamente e tomaram a decisão de levá-la ao SeaWorld de San Diego, onde poderia passar por um tratamento intensivo e, com sorte, se recuperar. O transporte foi cuidadosamente planejado. Jod-Jod foi colocada com muito cuidado sobre um caminhão com 7 metros de comprimento. Durante todo o trajeto de 225 quilômetros, os voluntários e veterinários ficaram molhando sua pele continuamente com água e toalhas úmidas para manter sua hidratação e temperatura corporal estáveis. A operação durou várias horas e mobilizou uma equipe inteira, que não mediu esforços para manter a jovem baleia viva até o destino. E valeu a pena. Jod-Jod respondeu bem ao tratamento, cresceu de forma surpreendente e, após um ano, já havia dobrado de tamanho, atingindo incríveis 30 metros e pesando aproximadamente 9 toneladas. Mas isso trouxe uma nova complicação. Desde o início, a intenção era devolver JJ ao oceano. Só que agora ela era quase tão grande quanto um ônibus escolar e mais pesada que um caminhão-tanque. Como transportar um animal desse porte com segurança até o mar? Mais uma vez, os engenheiros e veterinários se uniram para criar uma solução. Uma tipóia gigante feita sob medida foi utilizada para erguer a baleia com o auxílio de um guindaste. Em seguida, ela foi colocada em um trailer especial com 12 metros de comprimento, preenchido com água e revestido com espuma para garantir conforto e segurança. Esse trailer foi puxado por um caminhão até o porto de San Diego, onde Jod-Jod foi transferida novamente, desta vez para um navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos, o USCGC Conifer, com 55 metros de comprimento. A embarcação seguiu até águas abertas no Oceano Pacífico. Ali, Jod-Jod foi suspensa pela tipóia e cuidadosamente colocada de volta no mar. Ela nadou, respirou fundo e mergulhou, desaparecendo nas águas profundas. Foi um momento emocionante, de lágrimas e celebração. Um resgate que uniu ciência, engenharia e compaixão. Número 4. O gigante das usinas, o transporte do HRSG. Em 2017, a empresa McLaren Engineering Group teve que encarar uma verdadeira epopeia de engenharia, mover um dos maiores componentes já usados em geração de energia, um HRSG, Heat Recovery Steam Generator, ou gerador de vapor por recuperação de calor. Esse equipamento é crucial em usinas termoelétricas movidas a gás natural. Ele reaproveita o calor que seria desperdiçado pelas turbinas, transformando-o em vapor para mover geradores e aumentar a eficiência do processo. Mas esse gerador específico não era apenas importante. Era um verdadeiro titã. O HESG pesava cerca de 4.000 toneladas e tinha uma altura de 40 metros, o mesmo que um prédio de 13 andares. E se isso já parece gigantesco, a comparação fica ainda mais impressionante ao saber que ele tinha o peso equivalente a 70 casas médias dos Estados Unidos. A rota do transporte partia da cidade de Ravenna, no estado de Nova York, até uma usina elétrica em Sewaren, Nova Jersey, um percurso de aproximadamente 209 quilômetros. Porém, havia um grande problema. O HRSG era alto demais para passar sob a maioria das pontes em terra firme. A solução encontrada foi usar o rio Hudson. O equipamento foi colocado sobre 5 carretas modulares autopropulsadas e carregado em uma barcaça de 122 metros de comprimento. 3 rebocadores se encarregaram de puxar a embarcação pelo rio. Durante a navegação, o espaço sob as pontes era tão apertado que, em alguns trechos,
Sobravam menos de 3 metros entre o topo do HRSG e a parte inferior das estruturas. Para alertar aeronaves de pequeno porte, o comboio fluvial teve que instalar luzes vermelhas e brancas, como se fosse um farol flutuante. A viagem fluvial durou 36 horas, com velocidade limitada a 8 km por hora, para garantir a segurança da estrutura. Quando chegou ao destino, o HRSG foi descarregado com cuidado milimétrico e posicionado no local exato onde começaria a operar. Um verdadeiro espetáculo de planejamento e logística pesada. Número 5. Liberdade em caixas. A travessia da Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade é um dos monumentos mais icônicos do mundo. Localizada na Ilha da Liberdade, em Nova York, ela é símbolo de esperança e democracia. Mas o que muita gente não sabe é que a Senhora Liberdade, na verdade, nasceu do outro lado do oceano. A ideia surgiu na década de 1860, proposta pelo político e intelectual francês Édouard de La Boulaye. Ele queria presentear os Estados Unidos com uma estátua para marcar o centenário da independência do país e também celebrar a amizade entre as duas nações. A missão de criar a obra ficou a cargo do escultor Frédéric Auguste Bartholdi, que começou o projeto em 1876. Depois de anos de trabalho, a estátua foi concluída em 1884, com 46 metros de altura e um peso total de 225 toneladas, entre cobre e aço. Mas transportar esse colosso não seria nada fácil. A solução foi desmontá-la completamente em 350 partes, cuidadosamente organizadas em 200 caixas de madeira. A embarcação escolhida para levá-las até os Estados Unidos foi a fragata francesa Isère, com 65 metros de comprimento. Durante 27 dias, o navio enfrentou os riscos do Atlântico carregando uma das mais preciosas cargas da história. Chegando em Nova York, as caixas foram levadas até a Ilha da Liberdade, onde a estátua foi cuidadosamente remontada. Desde então, ela permanece de pé, observando a entrada da Baía de Nova York, não só como um símbolo, mas como uma lembrança de que até a liberdade um dia veio em pedaços dentro de um navio. Número 6. O templo que mudou de lugar. No século XIII a.C., no sul do Egito, o faraó Ramsés II mandou construir o complexo de templos de Abu Simbel. Esculpido diretamente em um paredão rochoso, o conjunto incluía 2 templos e 4 imensas estátuas do próprio faraó, com 38 metros de largura e 33 metros de altura. Durante mais de 3.000 anos, o templo permaneceu intocado. Mas nos anos 1960, os planos para a construção da represa de Assuã ameaçavam submergir tudo. Várias ideias foram consideradas para salvar o templo, incluindo uma cápsula subaquática com túneis de observação, coisa digna de ficção científica. Outra proposta era erguer todo o complexo com macacos hidráulicos, mas o custo seria astronômico. No fim, optou-se por realocar o templo inteiro para um local seguro. A partir de 1964, ele foi cortado em mais de 1.000 blocos com cortadores especiais. Cada pedaço, ainda assim, pesava 30 toneladas. Os blocos foram içados por guindastes e transportados até um novo platô artificial. Lá, o templo foi remontado, pedra por pedra, até sua finalização em 1968. Agora, o complexo de Abu Simbel está 270 metros mais distante do rio e 65 metros mais alto que a localização original. Subiu na vida, literalmente. Número 7. A Pedra Impossível da Rússia. Se você achou difícil mover pedaços do templo de Abu Simbel, prepare-se para o que aconteceu na Rússia do século XVIII. Lá pelos anos 1760, foi iniciada a construção da estátua do Cavaleiro de Bronze em São Petersburgo, uma homenagem a Pedro, o Grande. O pedestal da estátua seria feito de uma rocha gigante chamada Pedra do Trovão, encontrada nos pântanos da região de Lakhta, a cerca de 6,5 km de distância da cidade. O problema? A pedra media 14 metros de comprimento, 5 metros de altura e pesava mais de 1.600 toneladas. Sem guindastes, tratores ou caminhões, como transportar esse monstro? A resposta veio de Marinus Carburis, o engenheiro-chefe da missão. Ele esperou o inverno, quando o solo congelado permitiria arrastar a rocha com mais facilidade. Com a ajuda de 400 homens, Carburis construiu um trenó de metal que corria sobre trilhos.
Só havia 100 metros de trilho disponíveis, então os trabalhadores tinham que desmontá-los e remontá-los constantemente. Ainda assim, conseguiam mover a rocha cerca de 150 metros por dia. Mas ainda faltava atravessar o rio Nevka. Para isso, a rocha foi colocada sobre uma balsa gigante, sustentada entre dois navios de guerra russos. Depois de 9 meses de esforço extremo, a Pedra do Trovão finalmente chegou ao seu destino. Tudo isso só para servir de base para uma estátua. A Rússia do século XVIII definitivamente levava seu trabalho a sério. Número 8. A fé que move aviões. O avião CC-177 Globemaster III é uma verdadeira fera dos céus. Com 53 metros de comprimento e 188 toneladas de peso, ele é praticamente o dobro do tamanho de uma baleia azul, e com peso equivalente. Mas o mais impressionante não é o avião em si, é quem o moveu. Em 2009, um único homem se ofereceu para puxar esse gigante. Não era um fisiculturista nem um atleta olímpico. Era Kevin Fast, pastor da Igreja Luterana de St. Paul, no Canadá. Preso por cordas ao avião, Kevin usou todo o seu esforço para puxar o monstro aéreo. Em 76 segundos, ele conseguiu arrastar a aeronave por 9 metros. Um feito tão inacreditável quanto inspirador. Afinal, parece que o único músculo mais forte que a fé desse pastor são suas panturrilhas. Número 9. O prédio que foi andando. Se você já achou difícil mudar de casa, imagine mudar com a casa inteira. Em 2016, na cidade de Wuhan, China, o prédio da Associação de Bombeiros de Hankuyong, com 3 andares, 34 metros de altura e pesando impressionantes 16.650 toneladas, teve que ser realocado. O motivo? Grandes obras de demolição estavam acontecendo na região, mas como o edifício era considerado patrimônio histórico, optou-se por movê-lo em vez de destruí-lo. Os detalhes exatos nunca foram divulgados, mas com base em movimentos similares, especialistas acreditam que o prédio tenha sido reforçado internamente e erguido com macacos hidráulicos. Uma vez suspenso, ele foi colocado sobre 6 trilhos de concreto e deslizado cuidadosamente por 36 metros até sua nova localização. Mesmo com um deslocamento menor que o comprimento de uma quadra de basquete, o processo levou 11 dias inteiros. Imagina só perder o sono por ter que mudar o sofá. Agora multiplica por 1000. Número 10. O monstro da indústria petroquímica. Este aqui é de cair o queixo. Um vaso separador gigante, equipamento essencial no refino de petróleo e gás, com 96 metros de comprimento e mais de 800 toneladas, foi transportado da cidade de Edmonton, no Canadá, até o complexo petroquímico Heartland, a cerca de 25 quilômetros de distância. Parece perto? Pode até ser. Mas transportar algo tão comprido quanto 18 limusines e tão pesado quanto 4 aviões Boeing 747 em pleno inverno canadense é um desafio e tanto. A carga foi montada sobre 2 conjuntos de carretas Scheuerle Intercombi com 26 eixos duplos cada. 2 caminhões puxavam a frente, enquanto 4 empurravam a traseira. A velocidade? Cerca de 14 km por hora, e ainda mais lenta nas curvas planejadas com precisão milimétrica. Grande parte do trajeto foi feita pela High Load Corridor, uma rede especial de estradas com pistas largas e sem obstáculos, desenhada justamente para cargas colossais. Depois de 3 dias de viagem cuidadosamente coordenada, o vaso chegou ao seu destino. Uma prova de que, com planejamento e paciência, até os gigantes chegam ao seu lugar. Número 11. A tragédia que virou mega operação. Em abril de 2014, o navio de passageiros MV Sewol, que seguia em direção à ilha de Jeju, na Coreia do Sul, virou após fazer uma curva brusca enfrentando uma correnteza forte. A tragédia comoveu o mundo. 3 anos depois, começou a gigantesca operação para resgatar o que restou da embarcação. Na época do acidente, o navio pesava cerca de 6.800 toneladas e levava ainda mais 3.600 toneladas de carga. Ou seja, quase 10.000 toneladas no total. Levantar tudo isso do fundo do mar não seria nada fácil. O plano começou com a colocação de 2 enormes barcaças ao lado dos destroços. Abaixo do navio foram escavados túneis no leito marinho, por onde feixes de vigas foram passados. Depois disso, cabos foram presos a sistemas hidráulicos nas barcaças, que começaram a puxar lentamente o navio de lado até a superfície. Com o Sewol já fora da água, entrou em cena uma fera mecânica.
o guindaste flutuante Hyundai 10.000. Esta mega estrutura possui 2 braços de guindaste com 180 metros de comprimento, apoiados por torres de 70 metros de altura. Com 64 cabos de aço presos aos lados do casco danificado, o guindaste ergueu lentamente o navio, reposicionando-o de forma vertical com extrema cautela. No fim, uma das maiores e mais delicadas operações de resgate marítimo já realizadas foi concluída com sucesso. Pode não ter sido a mais longa das operações logísticas, mas definitivamente foi uma das mais impressionantes e comoventes. Número 12. O barco que vira plataforma. Pode parecer coisa de ficção científica, mas existe um tipo especial de embarcação que, em alto mar, é capaz de se levantar. Conheça os incríveis liftboats ou barcos elevatórios. À primeira vista, eles parecem navios comuns, mas esses gigantes são equipados com 3 ou 4 pernas metálicas, chamadas de pipe legs, que podem se estender até 67 metros de profundidade. Essas pernas são acionadas por um sistema de elevação, que as posiciona no fundo do mar. A partir daí, o casco do barco é levantado verticalmente, ficando bem acima do nível das ondas. Isso transforma o navio em uma base fixa, ideal para trabalhos de construção ou manutenção em plataformas de petróleo e gás. As pernas também podem ser recolhidas quando o navio precisa se deslocar para outro ponto, permitindo que ele ande pelo mar. Prático, engenhoso e impressionante. Um verdadeiro canivete suíço dos oceanos. Número 13. O Colosso do Golfo. Plataforma Bullwinkle. Se você achou que a Troll A era gigante, espere até conhecer a plataforma Bullwinkle, localizada no Golfo do México. Acima da linha d'água, ela se ergue por 116 metros. Impressionante, certo? Mas a parte visível é apenas uma fração da estrutura total. Sob as ondas, a Bullwinkle mergulha mais 412 metros no fundo do mar, somando uma altura total de 528 metros, o equivalente ao One World Trade Center. Agora imagine transportar esse monstro inteiro para o meio do oceano. A construção terminou no Texas em 1989. A estrutura base, chamada de jaqueta, pesava cerca de 50 mil toneladas, nada menos que 7 vezes o peso da estrutura metálica da Torre Eiffel. Para levá-la ao seu destino, foi construída uma barcaça sob medida com 260 metros de comprimento. 4 rebocadores puxaram a plataforma por 611 quilômetros até o ponto exato no Golfo. Lá, a Bullwinkle foi empurrada da barcaça para o mar. Os trabalhadores então ativaram o sistema hidráulico que encheu as pernas com água, fazendo com que a estrutura afundasse e se fixasse no fundo oceânico. Foi uma das mais ambiciosas operações offshore da história. E quem participou, com certeza, estava no Bull. Número 14. A montanha de concreto Hebron GBS. No campo de petróleo de Hebron, a cerca de 350 quilômetros da costa de Newfoundland, no Canadá, um gigante de concreto conhecido como Hebron GBS, ou estrutura de base gravitacional, teve que ser construído e transportado para o fundo do oceano. Esse tipo de estrutura se mantém fixa no leito marinho unicamente pelo seu peso absurdo. E o Hebron não economiza em tamanho. Com 119 metros de altura, ele é feito de mais de 127 mil metros cúbicos de concreto, o suficiente para encher mais de 50 piscinas olímpicas. No total, pesa mais de 650 mil toneladas. Após a construção em um dique seco, o Hebron GBS foi rebocado por diversos rebocadores em uma jornada lenta de 352 quilômetros até o campo petrolífero no mar. Parte do segredo para isso dar certo estava no caixão de flutuação, uma estrutura oca e vedada que permitia que o colosso boiasse, mesmo com seu peso. Mas os rebocadores só conseguiam avançar a cerca de 5 km por hora, levando 2 semanas para completar o trajeto. Uma vez posicionado, o GBS foi submerso, fixando-se ao fundo do oceano. Desde então, a estrutura produz cerca de 150 mil barris de petróleo por dia. Um mega esforço logístico que definitivamente valeu cada centavo. Número 15. O campo de futebol que virou usina de água. Em janeiro de 2012, a empresa de transportes terrestres Al Majdoui, da Arábia Saudita, assumiu a missão mais ambiciosa de sua história: transportar uma unidade de dessalinização de água absolutamente gigantesca. A estrutura tinha 122 metros de comprimento, 33 metros de largura e 12 metros de altura,
quase o tamanho de um campo de futebol. E não para por aí, pesava 5.400 toneladas. Primeiro, ela foi levada de navio da Coreia do Sul até o porto de Ras Al Khair. Lá, foi colocada sobre uma carreta modular autopropulsada com 172 eixos, 688 rodas duplas e capacidade de carga de mais de 7.300 toneladas. Foram mais de 6 quilômetros percorridos em solo até a planta de dessalinização. E isso foi só o começo. A Al Majdoui ainda teve que repetir o processo 8 vezes, transportando 8 unidades como essa. No total, mais de 40.000 toneladas foram movidas com precisão. Graças a esse esforço titânico, a usina de Ras Al Khair, concluída em 2014, produz mais de 860 milhões de litros de água potável por dia, o suficiente para abastecer 3,5 milhões de pessoas. Isso sim é uma operação que fez a água valer a pena. Conclusão. E aí, qual dessas superoperações de transporte te deixou mais impressionado? Foi a baleia JJ? O foguete pelas ruas de Los Angeles? Ou talvez a plataforma que afundou meio quilômetro no oceano? Se você conhece alguma outra missão absurda de transporte, compartilha aí nos comentários. Vai que ela entra numa próxima lista. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!